Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina de número 60. E vamos falar hoje sobre o jogo entre Confiança e Itabaiana, na verdade Itabaiana e Confiança, que abre o quadrangular final do Campeonato Sergipano, esse jogo que acontece lá no nosso salão de festas, também conhecido como Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana. E para falar sobre esse clássico, esse jogo aqui, eu tô com bancada cheia e vamos começar por quem estreou domingo e já volta aqui à bancada, Silvia Menezes. E aí, Silvia, como é que tá seu início de semana, minha querida? Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, meu início de semana tá aí, digamos que ansiosa demais para o jogo de amanhã, porque é um jogo que, como já foi discutido, é um jogo bastante importante, onde a gente vai testar realmente como é que Matheus está depois do jogo do Bahia, como é que vai entrar, e enfim, a ansiedade mil para como você disse, para o nosso salão de festa lá, o Etelvino. Beleza, Silvia? E junto comigo aqui, Silvia, Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como é que começou a sua semana aí no Centro-Oeste? Fala, minha galera. E aí, minha bancada, como é que vocês estão? Tô de boa. Graças a Deus, a doença já passou. O resultado não foi aquilo que nós esperávamos, né? Mas a gente imaginava. Mas de resto agora é continuar focado, né? Porque esse jogo aí lá em Itabaiana vai ser fundamental para a gente começar bem, né? Dar um start bem, já pegar uma gordura nesse começo de campeonato. Mas antes de qualquer coisa, eu queria aproveitar esse começo, Mike, de podcast e amigo do Bancada, para lembrar todo mundo que está nos ouvindo aí, às vezes você está no YouTube, você está no Spotify, não sei, para lembrar que você tem uma forma de ouvir também um podcast e interagir conosco através das redes sociais, né? Então, vou fazer um desafio para todo mundo aí, não sei se você é mais do Twitter, se você é mais do Instagram, se você é mais do YouTube, que você comente lá com a hashtag Não Vale Mais Chorar, porque, rapaz, Itabaiana gosta, né? Beleza, meu camarada. Eles não conseguem não, mas enfim, né? Junto aqui comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, nosso homem que esteve em Salvador, estará amanhã na Serra, garoto propaganda do Mandacaru. Como é que está a sua semana, meu camarada? Grande Mike, bancada, massa proletária. Queria registrar a bela presença da torcida do Confiança em Salvador. A linha verde tem que ser rebatizada como linha azul. Foi lindo de ver aqueles ônibus, as caravanas, os carros privados, e conseguimos colocar na Fonte Nova entre 700 a 1.000 proletários, que por diversas vezes os baianos, mais de 30 mil, tiveram que escutar a gente. Uma pena que o time em campo se acovardou, ficou com aquela preocupação só em marcar um Bahia lento, um Bahia fraco, um Bahia com uma transição sofrível de defesa para o ataque, e que numa das nossas falhas achou um gol, mas é assim mesmo, né? A gente ainda está nessa fase de superar esse viralatismo, né? E realmente encarar esses clubes de status, de nome, como a gente jogar aqui no Batistão. Então só faltou o time do Confiança jogar a bola que vinha jogando lá na Fonte Nova, que a gente sairia vencedor. Mas foi lindo de ver, mesmo o time sendo derrotado por 1-0, a massa cantou o hino todinho e os baianos tiveram que escutar. Foi muito legal. E agora, Mike, a expectativa total aí para esse início de quadrangular. O Itabaiana, dos quatro, teoricamente, é o mais fraco, mas teve reforços, né? Não sei se estão no bid, parece que a data limite era agora, nessa terça-noite. Mas sempre é difícil jogar lá no Etelvino. Eu espero que o time do Confiança, junto com o Matheus Costa, volte a ter aquela vontade de vencer, de atacar, de buscar o gol a todo momento, que é isso que está faltando. Chega dessa preocupação excessiva em se defender. E amanhã, essa quarta-feira, estamos aí, subindo a serra. Beleza, meu camarada?
Vamos lá, continuar com as apresentações aqui. Fechando a nossa bancada de hoje por enquanto, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá, meu camarada? Como é que iniciou a sua semana? Não vale mais chorar pelo pênalti, o juiz já marcou. Essa vai especialmente para os ceboleiros. Começando a semana na ansiedade, como já disse aí a companheira Silvia, né, para esse jogo lá na Cebolândia. Alô, torcedores do Confiança, por favor, levem máscara lá para a Cebolândia, que o cheiro de cebola é forte. Vamos preparados em campo e fora deles. Então, muita expectativa para ver como é que o Confiança vai se desenhar após essa primeira derrota. A gente sabia que cedo ou tarde isso ia acontecer, mas a gente nunca espera perder, né? Então vamos ver como é que o Confiança vai se comportar após essa derrota. E vamos agora subir a serra, né? O hino fala que é descendo a serra jogando a bola, a gente vai subir a serra jogando uma bola. Então vamos lá, vamos a Cebolândia. Muito bem, meu amigo. E o podcast Bancada Azulina você pode encontrar no site dragãodearacaju.com.br. Além de tudo, você pode achar também no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts preferido, usando o nosso feed. Caso tenha alguma dúvida de como ouvir o podcast de forma mais confortável, é só entrar em contato com a gente e deixar lá o seu comentário, #NãoValeMaisChorar, para que a Cebolândia entenda quem é que manda lá, não é Telvino Mendonça. Então vamos lá. Não, e Mike, é também uma maneira só de, rapidinho, completando, é uma maneira só da gente poder interagir, ter um pouco da noção de pessoal que está nos ouvindo, que está participando conosco, né? Por isso que eu lancei esse desafio aí da hashtag, para a gente poder entender um pouco mais do nosso público, e vocês que estão nos ouvindo, por favor, colaborem, que é fundamental também as sugestões, críticas, para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso programa. Beleza, Fernando? Vamos começar com Silvia. Silvia, o Itabaiana se classificou ali na Bacia das Almas, inclusive eu tinha apostado que o Itabaiana seria rebaixado, mas ele consegue vencer o Lagarto, rebaixando o Diego Costa Futebol Clube e conseguindo sua vaga ali no quadrangular. O que esperar desse Itabaiana, que conseguiu praticamente pela força da camisa se classificar ali na quarta vaga, mas apresentando um futebol sofrível? Isso empolga e vai trazer eles para cima, ou foi só uma casualidade, eles serão coadjuvantes nesse quadrangular? Eu não acredito que eles sejam coadjuvantes, porque quando você tem a velha história do levantar o defunto, o Lagarto deu essa possibilidade ao Itabaiana, lembrando que o autor do gol contra o Lagarto foi acho que ele, se eu não me falha a memória, ele é zagueiro, Otávio, que teve uma atuação terrível contra a gente lá nos jogos da fase normal. E assim, o Itabaiana toda vez sempre chega, como o Vinícius mesmo direto fala, ele comentando que ia chegar, eu acho que foi o Vinícius, se eu não me engano, em uma das conversas de Batistão, ele falando que de fato o Itabaiana chegar e chega morrendo, futebol terrível. Acho que se botasse o time de uma várzea, jogava melhor do que o Itabaiana. Mas eu acho que eles vão chegar com sangue nos olhos em cima da gente, porque, como todo mundo sabe, o Confiança é o time a ser batido aqui no estadual. Todo mundo quer tirar essa casquinha, tanto que o Sergipe tentou de diversas formas comprar os times para que nós não pudéssemos conquistar nossa vaga na Copa do Brasil. Tanto aconteceu em Dores, também contra o Boca. Eu acredito que o Itabaiana chegará, e assim, amanhã é um jogo que temos que ter mudanças e assim, digamos que não deixar o Cebola lá jogar pra cima da gente, porque a gente tem um time bem mais qualificado, um time que a atuação que nós tivemos lá foi com um time misto, foi uma atuação abaixo, o primeiro jogo foi a atuação abaixo do que nós estávamos acostumados. Eu acredito que foi um dos primeiros jogos que a gente estava, o time foi misto,
teve... Não, eu acho que Mikael não estreou, não me recordo muito bem. E foi aquele gol, aquele pênalti tão chorado, tão polêmico com os ceboleiros, que... Mas, enfim, eu acredito que o Itabaiana vai chegar agora, levantaram ele, então toda vez ele sempre incomoda, tanto que ano passado a gente perdeu aqui, acho que se não me engano, 3-1, enfim. E aguardar o Itabaiana mais, digamos, incomodando mais um pouquinho, mas a gente é maior e vamos ganhar com toda certeza. Beleza, Silvia. Fernando, sobre o ataque do Confiança, Silvia lembrou bem de como foi chorada a vitória no primeiro turno sobre o Itabaiana lá, e desde então nosso ataque melhorou muito. Qual o caminho para que manter esse bom momento do ataque? Qual a formação que a gente deve entrar, considerando que a gente tem ali um problema no meio-campo que parece insolúvel, com o terceiro homem ou quarto homem, a depender da formação, que é o caso da vaga que está ali entre Danilo e Vila. Enfim, como a gente atacar esse Itabaiana para não passar o mesmo aperto que passamos no primeiro turno? São jogos e momentos completamente diferentes, né? O Confiança hoje chega com uma bagagem, tanto do Campeonato Estadual como da Copa do Nordeste, muito maior, né? Mas só para completar a informação de Silvia aí, o rapaz fez o gol, foi Otávio mesmo, ele joga de volante, joga com a 7. Sobre o nosso time, eu vejo assim, que Marcelinho é uma das grandes armas que nós temos, é o maior assistente do nosso time, e eu não consigo conceber ele estar fora do nosso time titular. Diante de toda essa dificuldade que nós temos com esse meio de campo, Mikael tá fazendo gol, Reis também, quando precisou, bate pênalti também, como o Gorni faz, apesar de no último jogo lá, ele ter batido um pênalti até meio esquisito, quase que o goleiro pega, mas deu tudo certo. E, assim, eu acredito que Marcelinho é quem vai dar um pouco dessa tônica melhor ao nosso ataque. A gente tem que poder aproveitar a fase dos jogadores, o treinador tem que conseguir fazer com que esses caras joguem, né? Se tem alguém para sair do ataque, ele quer permanecer com aquela formação, esse alguém, infelizmente, é Reis. Mas eu acredito que dá para jogar os 4 sim ali na frente. Ítalo, Reis, Mikael e Marcelinho. E a gente organiza aquela volância ali para fazer esses 4 caras jogarem para frente. Mas o que o Confiança tem hoje em relação ao Itabaiana é que o histórico favorece demais, né? A forma como nós chegamos agora nessa fase é muito, muito mais animadora do que como eles chegam, né? Então eu acredito que o nosso Confiança, com algumas mudanças, principalmente como ajustar esse meio campo para fazer com que o ataque faça gol, a gente vai conseguir um bom resultado lá sim. Beleza, meu amigo. Lucas Oliva, você que foi o nosso homem que esteve em loco lá na Fonte Nova e viu Matheus Mancini botar uma bola para dentro contra o nosso gol. E aí teve uma pequena polêmica em alguns grupos de WhatsApp, principalmente, não saiu muito disso, em relação à troca de Luan por Mancini ali no miolo de zaga. Que você acha que, apesar da gente ter tomado aquele gol, ter tomado alguns sufocos, Rafael ter que resolver o problema, mas os níveis de Bahia e Itabaiana são completamente diferentes. Levando tudo isso em conta, você defende alguma mudança no sistema defensivo ou mantém o mesmo esquema com Jefferson e Amaral na volância, miolo de zaga Nirley e Matheus Mancini e os laterais de sempre, Dudu e Enes? Como é que você acha que a gente deve se comportar defensivamente para não tomar nenhum revés lá em Itabaiana? Ô Mike, o futebol ele é muito injusto. Por exemplo, um torcedor desavisado, ele vai partir para cima de Matheus Mancini e criticá-lo pelo gol contra. Só que eu tava em loco, eu vi a partida toda, o Matheus Mancini simplesmente ele ganhou todas as bolas pelo alto, todas. E na fatalidade do gol contra, ele estava fazendo uma posição
que o pé dele, como ele é canhoto, a bola veio rasante, cruzada, né? Tava no lado esquerdo de ataque do Bahia, cruzando em direção ao gol do Confiança, e se ele fosse um zagueiro destro, se Nirley estivesse ali, com certeza Nirley ia cortar a bola para a linha de fundo e a bola não ia para o gol. Eu manteria Matheus Mancini, até porque você viu que Luan ele não estava indo bem pelo alto, e eu acho que Mancini vale a pena manter ele no time titular, porque o percentual dele de vencer bolas no alto é muito alto. O menino Dudu, engraçado, ele começou um pouco inibido lá na Fonte Nova. É um garoto de 19, 20 anos e tinha mais de 30 mil pessoas no estádio de Copa do Mundo. O Bahia é um time de Série A, hoje é o maior time do Nordeste. E ele começou inibido, mas depois o menino se assentou na partida, e as duas bolas que encontrou jogadores do Confiança na área do Bahia foram de Dudu. Dudu encontra Mikael na área, e Mikael ele força para bater com o pé esquerdo, ao invés de fazer um corte, já que está na área, e não faz o gol. E também Dudu, apertado pela marcação do Bahia, ele faz um calcanhar lateral, um recurso muito interessante, e encontra Iago também na área. Iago, recém-entrado em campo, com todo o pique, toma uma decisão errada de mergulhar, né? Foi muito piscineiro, podendo dominar a bola, fazer um corte, estava na área. Você tem que aproveitar que você está na área, que qualquer encostão ali é pênalti, né? Então eu manteria o Matheus Mancini na zaga como titular, ao lado de Nirley. Manteria o garoto Dudu, que eu acho que tá vindo bem, tem que ter essa sequência mesmo. O Thiago Enes, ele é perfeito defensivamente. É um cara que lá na Fonte Nova venceu quase todas as disputas. Naquele perde, naquele é batido, sai o gol do Bahia. E engraçado que foi um gol cantado esse gol do Bahia, porque o primeiro tempo inteiro ele abria as mãos mostrando que estava desguarnecido, que estava sozinho ali na lateral direita. E mesmo assim volta, e logo no início do segundo tempo, quando ele é batido, sai o gol do Bahia. E esse problema crônico do Confiança, que é o meio de campo, né? Moraes nunca está à disposição, apesar que eu vi uma matéria que ele se colocou à disposição para esse jogo de Itabaiana. Rafael Villa não funciona, porque, ou eu não sei quem foi que deu essa ideia hoje lá nos grupos de WhatsApp, se vocês lembrarem, diga aqui para dizer o nome, né, da pessoa, ou o Matheus Costa, ele atrasa Rafael Villa, que ele rende mais como segundo volante. Daniel Tete. Daniel Tete. Pronto. Meu amigo Daniel Tete, porque como meia, Rafael Villa não funciona, nunca funcionou e não funcionará. Ou você atrasa Rafael Villa para ele jogar junto com o Amaral ali, os dois na volância, Amaral como primeiro volante e o Rafael Villa como segundo, vindo de trás, conduzindo a bola, que é assim que ele sempre rendeu a vida toda, porque como meia, Rafael Villa nunca vai funcionar. E aí você adiantaria o Jefferson para ver se ele funcionaria como meia. É uma alternativa, enquanto o Moraes não está à disposição, enquanto o Confiança não contrata um camisa 10, um meia particular. É um problema crônico esse meio campo do Confiança. E eu concordo com o meu amigo Fernando Gaiato, que Marcelinho tem que ser titular. Para mim, o jogador mais insinuante da temporada, é um cara que deixa tudo em campo. Então, não se justifica você deixar Marcelinho para usar como uma eventual arma de segundo tempo. Tem que entrar com o cara, pô. O cara tá com fome de bola, o cara tá se entregando em campo. É o nosso líder em assistências. É inadmissível você tá com esse jogador no banco. Então, ou ele tira Reis, ou ele procura achar uma posição para Reis, porque Reis também ainda não tá com uma sequência boa. Ele tem lapsos de bons jogos e depois some. Então, realmente o técnico tem que buscar algum lado do campo aí pro Reis realmente render, e render com regularidade e consequência. E Mikael, voltar a bola chegar em Mikael, que está sendo mal municiado, a bola não está chegando devido a esse problema crônico do meio de campo, que não funciona, e a bola voltar a chegar para Mikael, que o menino já mostrou que sabe fazer gol. Então eu concordo aí com Silvia, quando ela falou que o Itabaiana é um novo campeonato. Então, se o Itabaiana foi moribundo na primeira fase, nesse quadrangular já é outra história. Eu acho que encontraremos dificuldades nessa quarta-feira à noite lá na Serra. E
o Matheus Costa tem que mostrar para que veio, né? Eu acho que o time tem que voltar a jogar, tem que ser mais insinuante, tem que ter aquele tesão pelo gol, ser mais agressivo, incomodar mais, e o técnico ele vai ter que ser mais vivo na beira do campo, vai ter que armar o time, posicionar o time mais avançado para dificultar, aproveitar também a deficiência técnica dos times sergipanos, e para isso ele tem que sufocar. O Itabaiana não pode jogar confortável no seu campo. É assim que eu penso, Mike. Beleza, camarada? Vinícius Ribeiro, a pergunta que eu guardei para você, Lucas já começou a responder, sobre a transição do meio para o ataque. A gente não tem o tão famoso camisa 10 clássico, e alguns times não usam esse camisa 10 clássico. Então, eu consigo me lembrar aqui de cabeça do Fortaleza, e até o Bahia, em alguns momentos, se você for olhar o elenco do Bahia, até mesmo que jogou contra a gente, talvez Rossi, mas Rossi também é mais para atacante do que para esse meia clássico. Até o menino que veio lá do Cruzeiro também é um meia atacante. Será que uma formação com 4 atacantes, entre aspas, Mikael no comando de ataque, Ítalo e Marcelinho em cada uma das pontas e Reis pelo meio, é uma formação agressiva demais ou pode dar coisa boa a partir daí, levando em conta que a gente tem uma segurança grande com Amaral e Jefferson ali na volância? Eu acho que se não for para ser agressivo, eu nem saio de casa, nem vou. Eu acho que pode ser uma solução para esse problema, que é um problema desde o ano passado, quando o Vertinho arriou, que a gente tem esse problema no meio de campo. A verdade é essa. E em entrevista, eu acompanhando um semanário esportivo do nosso estado, Reis concedeu entrevista e ele mesmo afirmou que gosta mais de jogar pelo meio ou pela esquerda. Eu faria esse teste de colocar o Reis ali jogando pelo meio, né, com Marcelinho de um lado, Ítalo do outro e Mikael de lá fazendo o centroavante. Eu acho que seria uma solução interessante para esse problema que a gente vem vivendo. E deixariam o time, eu acho que de certa forma até mais leve. Eu acho que Reis tem qualidade para desempenhar essa função. Ele, quando a gente viu que em alguns jogos, quando ele jogou de centroavante, ele saía muito da área, vinha ali, caía pelo meio, caía pela esquerda e as coisas fluíam. Quando ele tabelava com Ítalo, as coisas andavam. Então, eu acho que pode ser uma solução plausível para esse problema crônico que a gente tem da falta do meia. Eu acho que Ítalo não vai ser esse meia, Vila não vai ser esse meia, Mamilo Pires não vai ser esse meia, Danilo, perdão, não vai ser esse meia. Eu acho que a gente precisa inovar, eu acho que buscar alternativas diante do que a gente tem em casa, né? Eu acho que a gente precisa usar o Campeonato Sergipano, não desrespeitando o Campeonato Sergipano, obviamente, tem toda uma importância não só para os outros times, mas para a gente também, mas eu acho que a gente precisa fazer algum laboratório no Campeonato Sergipano. Eu acho que contra o Itabaiana não deve ser um jogo para a gente testar tanto, né, por se tratar de um clássico. Obviamente que a gente só vai ter um jogo que teoricamente não seria clássico, mas eu acho que a gente já iniciar lá em Itabaiana fazendo o teste, eu não acho muito positivo. Mas do outro lado, a gente também precisa sanar esse problema, né? A gente tá com o Vila jogando ali de meia, mas que a gente sabe que não é meia, ele rende mais vindo mais de trás, né? A gente tem a volta aí agora de Danilo Pires, que quando saiu estava muito mal e continua muito fora de forma. Pelas imagens que eu vi hoje no diário da TV Sergipe, ele tá muito pior do que quando parou com relação à forma física. Tá mais gordo, mais papudo, mais barrigudo, mais bundudo, mais tudo. Televisão então, engorda. A televisão. Vamos torcer que seja a televisão. Ele comeu uma de 29 polegadas. Exato. Então eu acho que a gente precisa buscar uma solução. E com relação ao Itabaiana, é como o Silvio aí colocou, a gente conversando creio que foi no McDonald's, a gente tava conversando,
e falando sobre o Itabaiana. E realmente o Itabaiana chegar, a gente observa que, por exemplo, ano passado o Itabaiana vinha se arrastando, morrendo, a torcida pedindo a saída de Luiz Carlos Cruz, e aí na reta final engrena e termina o hexagonal, liderando o hexagonal, né? Então, liderando não, foi o segundo colocado, o líder foi o Frei Paulistano, e foi para a final, foi vice-campeão estadual, né? O que garantiu algumas coisas para esse ano. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o Itabaiana, né? Ao passo que a gente precisa inovar, ser arrojado, a gente também precisa ter cuidado, porque é um clássico, é um jogo importante. O Itabaiana é sempre um time enjoado. O Itabaiana, com um time muito fraco, né, conseguiu fazer com que a gente não rendesse muito, apesar de a gente estar jogando com um time misto, mas a gente não conseguiu render lá em Itabaiana. Ganhamos com um gol de pênalti, um pênalti que foi pênalti, mas aquele claro, meio escuro, né? Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não saia com um resultado adverso lá da Serra. Beleza, meu amigo. Então, pintou o vice-campeão. Itabaiana vem aí para conseguir o Penta. O Penta tá mais do que vivo. Penta vice. Então, para ir finalizando, né? Antes das despedidas, eu vou fazer uma pergunta geral. Quem sentir a vontade, responda. Sobre essa maratona de jogos, né? O Itabaiana teve aí uma semaninha de folga para se preparar. A gente fez uma viagem, tudo bem, uma viagem curta até Salvador, mas pegamos um jogo desgastante lá contra o Bahia. A gente vem notando que o time tem cansado nas retas finais dos jogos. Em que isso pode atrapalhar nosso jogo amanhã na Serra ou beneficiar o Itabaiana, essa questão do nosso vigor físico, dada a maratona de jogos e o próprio fato de termos jogos muito importantes ainda a cumprir. Ainda tem o fator que a gente vai jogar na altitude lá da Serra, né? Ô Mike, o jogo é à noite, faz aquela fresquinha lá na Serra. Realmente é maratona, mas todos já sabíamos que o Confiança ia jogar muito esse ano. Tem profissionais que trabalham lá para isso, né? Preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta. Eu acho que não tem desculpa. É o primeiro jogo do quadrangular, tem que vencer para largar bem, dar uma certa tranquilidade, até porque sábado temos uma decisão contra o CRB e o Confiança precisa vencer para confirmar a classificação na Copa do Nordeste e até mesmo confirmar um eventual primeiro lugar geral, e nos daria a oportunidade de sempre estar jogando Batistão nos mata-matas da Copa do Nordeste. Então é o seguinte, é um ano especial, é um ano de muito jogo e temos que ter poucas desculpas e muito trabalho. Se foi maratona, se correu muito marcando Bahia e esqueceu de jogar bola, já passou. Então chegou a hora de, nessa quarta-feira, lá na Serra, à noite, 8h15 da noite, faz até frio, Mike. Vem um vento lá da Serra gelado. É jogar bola, gostar da bola, querer estar com a bola no chão e botar os ceboleiros para correr atrás da bola. Eu acho que não tem essa de a gente ficar analisando o desgaste. Ainda estamos em março. Confiança vai jogar até final de novembro, quase dezembro. É muito jogo mesmo. E isso já era sabido por todos, por todo o staff proletário, pela torcida. Eu acho que isso aí nem é pauta. Não, eu acho assim que a gente... Mas não quero parecer arrogante nem soberbo, mas pela campanha que o Itabaiana fez, claro, tem um respeito à camisa, né? Tem o efeito do ano passado e também o efeito Frei Paulistano ano passado, né? Classificou e acabou sendo campeão. Mas eu acredito que hoje o time reserva do Confiança ganhava do Itabaiana, sabe? Porque, claro, hoje nós temos somente um lateral esquerdo, temos uma deficiência no meio, mas se for considerar o time que nós colocamos contra o Itabaiana no primeiro turno lá, era um time completamente diferente, era até um time alternativo naquela ocasião, mudou a zaga toda, entrou Simon, entrou Mancini, Silva ainda jogava, tava Danilo Pires, Renan tava jogando, então era um time completamente diferente. Eu acredito que, sim, a maratona pode interferir, sem dúvida, mas
o Confiança faz um jogo mais com a posse de bola, né? Tentar definir o placar logo no primeiro tempo, para tentar tirar o máximo de polêmica, que com certeza eles vão querer levar para esse quesito aí de pressão na arbitragem. Tentar resolver logo para que depois a gente consiga administrar com a bola no pé. Eu não sei vocês, mas não sei se é um sentimento meu, mas, cara, vocês estão gostando de Matheus Costa, velho? Acho que ele deu a chegada dele deu um baixo astral do caramba, velho. Em todo mundo, velho. Não tô sentindo aquela energia que a Confiança tava antes. É uma questão aí, né? Para além da questão dele ser um cara mais frio, mais fechado, me parece também uma questão do medo do novo, né? Eu tenho minhas ressalvas com relação à postura dele, principalmente com relação à saída de Luan e entrada de Matheus Mancini, mas creio que esse clima se estabelece também pela chegada do novo. Eu acho que quando o Daniel Paulista chega ano passado, né, com a saída de Betinho, que mesmo em má fase, mas Betinho tem toda uma história dentro do Confiança, bicampeão sergipano, acesso, um quase acesso, né? A chegada do Daniel Paulista, a gente ficou também meio ressabiado, né? Os grupos do WhatsApp bombavam, o pessoal dizendo, não, lá vem esse cara, o esporte que eu quis a gente quer, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo, eu espero que ele nos conquiste, mas de fato até agora não me conquistou, né? Muito pelo contrário, eu acho que tem sérias ressalvas, mas nesse momento eu prefiro aguardar, prefiro deixar o trabalho desenvolver, mas existe de fato uma tensão no ar. Beleza, meu amigo. A gente tem que lembrar que o ano passado, com a saída de Betinho, chega Daniel, aí Betinho é campeão sergipano, enquanto Daniel teve um começo terrível, 2 vitórias em 11 jogos, e tava muita gente, tá vendo? Dispensa Betinho é campeão e traz esse cara. Acho que a receita é ter paciência. Silvia, estamos com saudade da sua voz. Você acompanhou as chegadas hoje de 2 novos profissionais para o Confiança. Um é assistente técnico e o outro é um terceiro goleiro. Você conseguiu acompanhar algo dessas chegadas? Para comprar principalmente o auxiliar técnico, né, que vai trabalhar junto com Bibi e Matheus Costa. Então era necessário dar mais uma encorpada, tirar um pouco o peso das costas de Matheus Costa. Então, eu acompanhei hoje a coletiva lá no Sabino Ribeiro, via a TV Dragão, e eu observei assim, o Zé Carlos, ele é um cara que está bastante animado. Foi um pedido do próprio Matheus Costa, alegando que ele precisava desse homem ao lado dele, porque o time ia fazer várias viagens e que precisava ter alguém mais técnico aqui. Não descartar, assim, eu senti algo assim com Bibi, eu não sei se é insegurança dele, mas a gente sabe que Bibi é uma peça fundamental ao Confiança, ao menos a minha opinião. E o goleiro, se a gente for observar, que também foi um pedido do Matheus, um terceiro goleiro, né, porque ele colocou o quarto como um menino da base, o Gabriel, que, assim como o Dudu, é um menino novo, mas que tem uma qualidade, que se ele subiu é porque tem uma qualidade, mas assim, eu não sei muito sobre o Careca, porque não pesquisei. Sei que é novo, 22 anos, a gente tem nossos goleiros são maioria novos, mas eu sou aquela coisa, eu tento não me como é o nome, como é que eu posso dizer, não me influenciar, porque eu tenho uma filosofia do que a gente tem do jogo de cadeira dos técnicos aqui com o futebol brasileiro. Com relação ao que o Lucas falou de Matheus Costa, também senti o embalo que a gente tem aqui também, como o Vinícius tinha falado. Por conta do medo do novo, assim, a gente, querendo que não, nós passamos, acho que quase um ano junto com Daniel. E assim, os jogadores, a equipe da direção, comissão técnica, estava muito habituado à filosofia de Daniel. Eu acredito que, apesar de dizer ele é muito parecido, foi uma indicação do próprio Daniel, ele sim tem porque cada um tem a sua individualidade. Eu acredito que é medo também dos jogadores, porque a gente sabe mais ou menos que com o Daniel a gente
sabia quem entrava, se um saísse, a gente sabia quem ia substituir. E hoje em dia os jogadores, todo mundo é uma surpresa. A gente não sabe como foi no último jogo, a saída de Luan com a entrada de Mancini. E com relação, voltando ao assunto principal, que foi as novas contratações, eu acredito que essas são as primeiras, que virão outro, porque como também a gente estava discutindo no grupo, o Matheus é um cara que não atua ainda, me corrijam se eu estiver errada, não atua ainda no futebol nordestino, que é importante também trazer, se desligar daqui com pessoas de lá, que nem saiu a reportagem na Fox Sport. E eu esperar mais um pouco para poder falar, mas que eu também estou sentindo que o Lucas sentiu um pouquinho aí desse medo, que eu não acredito que é medo, mas estranhamento com o novo. Beleza, minha amiga. Vamos lá para os finalmente desse podcast. Então, Fernando, suas palavras finais, sua despedida para a gente ir encerrando. Como a Silvia falou por último, ela vai ser a última despedida. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, minha galera, minha bancada, todo mundo está nos ouvindo aí. Eu acredito, não tenho essa informação, gostaria de ter muito para passar, mas provavelmente esse jogo será transmitido lá pela TV Itinet, talvez seja transmitido também pelas redes sociais da TV Atalaia lá no YouTube deles e no site. Mas é convocar toda a massa proletária. CBN vai passar. Vai passar, boa, Lucas. Lucas, que eu poderia dizer que é o nosso Márcio Canuto, né? O cara que vai a campo e empolga como ninguém. Então, dizer a toda a massa proletária para a gente poder apoiar nosso Dragão. Vamos passar por um momento chave agora nesse quadrangular, onde a gente tem adversários difíceis e eu acredito, acima de tudo, que o nosso elenco vai falar mais alto e a gente vai ser campeão de tudo esse ano. Muito bem, meu camarada, que você fale pela boca de um anjo. Lucas Oliva, suas considerações finais e despedida, meu amigo. Olha, que esse jogo de quarta seja uma bela vitória, que o Confiança seja o senhor das ações, que Matheus Costa comece a nos cativar, porque, rapaz, tá difícil. O jogo contra o Boca a gente passou perrengue. Agora lá na Fonte Nova não foi legal. Confiança super respeitando o Bahia, esqueceu de jogar bola, e que esse jogo de quarta contra o Itabaiana, início do quadrangular decisivo do campeonato, que o Confiança volta a jogar futebol, né? E que vençamos e convenhamos. Vamos subir a serra, massa. Um abraço a todos da bancada. Fui! Valeu, Lucas! E que tudo que a gente deixou de fazer com o Tricolor Baiano, a gente faça aí, que o Tricolor da Serra pague essa fatura. Vamos lá, Vinícius Ribeiro, suas considerações finais e despedidas, meu amigo. Primeiro, que os jogadores do Confiança lembrem que a camisa é tricolor, as cores são parecidas, mas a gente tá jogando contra o Itabaiana. Então, pra gente não confundir aí na hora que entrar em campo. Espero que amanhã Matheus Costa apresente o futebol que a gente gosta, só para rimar um pouquinho mesmo, e a gente consiga uma grande vitória lá na Serra e já volte líder, já desça a Serra líder, né, mesmo com uma rodada, e a gente possa se consolidar mais uma vez no Campeonato Sergipano, levantar mais uma taça, ser campeão mais uma vez, né? E que aqueles torcedores que vão subir a Serra, que subam em paz, que aqueles que forem dirigir não bebam, os que forem beber chamem Lucas, e vamos seguir para mais uma vitória do Dragão do Bairro Industrial, o gigante do povo, a maior torcida do estado de Sergipe, alô Pingo de Leite, e é isso aí, pessoal. Muito bem, meu amigo, e fechando aqui a bancada, Silvia Menezes, suas considerações finais e despedida, minha querida. Minhas considerações, elas são como a dos meus companheiros, que o nosso Dragão jogue bem, convença a gente, e que para nós continuarmos essa sequência, apesar da derrota do jogo passado, mas que nós continuamos líder do estadual, mostrando porque nós somos o maior, porque estamos na Série B, e
torcedor proletário, como o Vinícius falou, vamos invadir a serra, mostrar porque nós somos os maiores e que a vitória venha. Valeu, minha querida. Da minha parte, gostaria também de desejar boa sorte aos nossos jogadores, à nossa comissão técnica, profissionais que estarão lá representando as nossas cores, a nossa torcida que vai lá acompanhar mais uma vez, já que o Confiança nunca anda sozinho neste mundo. Boa sorte, vão em paz, voltem em paz e tragam 3 pontos e uma bela apresentação na bagagem. Como o Mikael não fez gol no último jogo e ele não costuma passar muito tempo sem fazer gol, Mikael vai deixar lá o dele para nossa felicidade. Muito obrigado a todos os proletários e a todas as proletárias. Saudações azulinas e fui! Quem foi rei sempre é majestade.